Professor, o senhor consegue identificar qual é a sociedade almejada pelos brasileiros hoje? Qual o modelo de sociedade que a gente gostaria de ser? Levando em conta algo que o senhor identificou muito bem lá atrás, quando o senhor flagrou assim, a classe média se sentindo abandonada naquele processo todo dos ricos ficarem mais ricos, dos pobres ascenderem socialmente, e a gente viu o quadro mudar naquele momento do país. E voltando então à minha pergunta inicial, desculpe me alongar, que sociedade que a gente almeja ter hoje? Eu acho que sempre foi nós sempre quisemos ser uma sociedade como existe na Europa. Também nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos piorou tanto nos últimos 50 anos, enquanto que a Europa não. Quer dizer, a Europa é um país, quer dizer, os grandes países da Europa, a França, a Alemanha, a Inglaterra, os países escandinavos, esses países são países ricos, um padrão de vida bastante alto, a desigualdade não é muito grande, os países escandinavos até pode ser chamada de baixa, e, quer dizer, a democracia é muito forte, o peso do dinheiro é pequeno, você não tem eleições financiadas por empresas, né? Então, isso é o que nós queremos. Agora, o problema não é, quer dizer, o que nós queremos. O problema é saber como é que nós chegamos lá. Aí tem uma porção de gente que acha que para a gente chegar lá é só, não é, a gente fazer exatamente aquilo que eles mandam a gente fazer. Quer dizer, por exemplo? Copiar tudo o que eles fazem, não é? Dizendo, então, como é que vocês devem fazer a sua... promover o seu econômico, vocês devem liberalizar tudo, porque nós já liberalizamos tudo, né? E coisas desse tipo. Acontece que quando eles se desenvolveram no estágio em que o Brasil está, no século passado, começo do século passado ou século XIX, eles tiveram uma intervenção do Estado muito forte para se desenvolver, né? E segundo, quando eles tiveram, logo após a Segunda Guerra Mundial, eles tiveram os chamados 30 anos dourados do capitalismo, eles tiveram novamente uma intervenção forte do Estado, que foi altamente bem sucedida, né? Tanto assim que ficou esse nome, os anos dourados do capitalismo. Depois, né, voltaram para o liberalismo econômico radical, neoliberalismo, né, e tiveram uma imensa concentração de renda lá, né, e tiveram também uma crise brutal em 2008, e novamente agora só se fala em crise lá em cima, crise nos países do norte. Quer dizer, então nós queremos ser como países ricos, democráticos e sociais, né? Agora, como é que a gente chega lá? Só nós mesmos é que podemos saber. A gente tem que estudar os outros países, as outras teorias, mas nós temos que trabalhar com a nossa própria cabeça, de acordo com os nossos interesses, que não são os mesmos dos deles. Professor, como que a gente controla a nossa economia, se é possível ter o controle de uma política econômica sem estar à mercê de um contexto externo ou mesmo interno? Então, feito o que nós fazemos, por que o Brasil não cresce desde 1994? Que os americanos dizem com grande elegância para nós, que é a seguinte: é natural que países ricos em capitais, como nós, quer dizer, transfiram seus capitais para os países pobres em capitais como vocês. Parece lógico e maravilha, então nós precisamos da poupança deles para crescer. Isso é uma enorme mentira. Por que é mentira? Por que o Brasil cresceria bem mais se ao invés... O que significa precisar de capital de fora? Significa que você entra num déficit em conta corrente. O déficit conta corrente é toda a sua exportação menos tudo que você importa, né? Inclusive serviços. Isso dá o déficit. Se você tem um déficit, isso significa que você precisa ser financiado com o capital deles. Então eles trazem o capital deles, seja como empréstimo, seja como investimento direto. E os brasileiros acham que quanto maior for o déficit em conta corrente, melhor, desde que seja financiado por investimentos diretos. Quer dizer, quando você tenta crescer com poupança alheia, isso aprecia o câmbio, e apreciando o câmbio, você vai consumir em vez de investir, ainda que seja investimento direto a forma de financiamento. O senhor tem dito muito, apontado dois problemas do Brasil, que é a necessidade de crescimento. Isso. E a desigualdade.
uma está exatamente ligada à outra ou um país pode voltar a crescer e não resolver a desigualdade? Existem 5 preços macroeconômicos, né? É a taxa de lucro, é o primeiro preço e mais importante. É a taxa de juros, que é o preço do capital. É a taxa de câmbio, que é o preço da moeda estrangeira e a mais estratégica das taxas. É a taxa de salários e a taxa de inflação. Esses são os 5 preços macroeconômicos. Essa macroeconomia novo desenvolvimentista está baseada nesses 5 preços macroeconômicos. Quer dizer, assim são nessas regras que nós estamos ancorados. E nós temos que fazer com que, quer dizer, e o mercado, quer dizer, o mercado é um maravilhoso sistema de coordenação de coisas competitivas, mas ele não funciona para coordenar a macroeconomia. Não garante que esses 5 preços fiquem no lugar certo. A distribuição vem se você conseguindo reduzir os juros e aumentar os impostos de forma progressiva. Quer dizer, isso é muito importante. Tem toda uma esquerda que quer distribuir renda no Brasil através de política fiscal, através de déficit público. Isso é um absurdo. Isso não faz sentido. Quer dizer, como é que você distribui renda? Você distribui renda fundamentalmente gastando, ampliando, criando um estado do bem-estar social, porque o padrão de vida que você consegue gastando em educação, saúde, assistência social, coletivamente, e segundo, né, financiando esse gasto social com um sistema de impostos progressivo. Ou seja, que os ricos pagam proporcionalmente mais do que os pobres. Isso é uma coisa, o efeito disso é impressionante. Eu um dia desses vi uma comparação entre a distribuição de renda dos Estados Unidos e da Suécia. São 2 países ricos, quer dizer, mas todo mundo sabe que os Estados Unidos tornou-se o país rico mais desigual que de todos, enquanto que a Suécia é um dos mais iguais. Ainda tem, talvez a Dinamarca seja mais igual que a Suécia. Aí tem um índice que é o índice de Gini, não importa, que mede isso. E eles viram qual é o índice de Gini antes dos impostos e depois dos impostos. No antes dos impostos, o Gini da Suécia era apenas um pouco mais baixo que o dos Estados Unidos, diferença pequena. Agora, depois dos impostos, como os impostos são muito progressivos na Suécia e não são nos Estados Unidos, aí a diferença fazia assim. Então, é desse jeito que nós temos que distribuir, e não fazendo déficit público então, professor, e tendo o câmbio apreciado. Nessa explicação que o senhor dá, parece que é uma equação que não seria tão complicada a resolver. Aí a minha pergunta é, quando que a política ou a ideologia atravessa o caminho da economia? Então, o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Quer dizer, a economia, quer dizer, é uma ciência social muito imperfeita, não é? Mas ela se transforma facilmente numa ideologia. O neoliberalismo, o que é? Transformar a economia numa ideologia dos mercados. Quer dizer, por outro lado, há uma esquerda que quer transformar a economia também numa forma de distribuir renda de forma irracional. Nesses anos eu tenho feito uma batalha grande, né, e tenho encontrado problemas tanto da direita quanto da esquerda. Eu participei de uma Roda Viva, uma Roda Viva com mais 4 economistas, alguns dias atrás, e depois participei de um debate aí de economistas mais de esquerda, uma semana depois. Um economista bem de direita e um outro um pouco mais jovem, bem de esquerda, cada um numa reunião, disseram a mesma coisa 3 vezes. O que seria? Disseram, o câmbio não é tudo. Ok, eles não querem saber de câmbio. Por que eles não querem saber de câmbio? Né? Porque câmbio tem um efeito sobre distribuição muito grande. Quer dizer, se você tiver um câmbio, quer dizer, isso para a esquerda, o câmbio, um efeito falso, mal entendido, mas se você tiver um câmbio alto, apreciado como nós tivemos, os salários ficam inchados. E isso para a esquerda parece ser ótimo. Então eles não querem. Quantas vezes eu briguei com os meus amigos de esquerda porque eu queria que eles me apoiassem no que eu estava falando e eles, não, o câmbio não é tudo, e com isso se livravam de mim. Por outro lado, os liberais, eles não querem saber do câmbio também. Não por causa dos salários, por causa dos rentistas, que aí eles representam os interesses rentistas e eles não querem prejudicar os rentistas. Mas tem um outro motivo, porque eles estão muito identificados com os interesses estrangeiros. Quer dizer,
E para os Estados Unidos, ou para a França, ou para o Japão, qualquer um dos países ricos, não interessa absolutamente que o Brasil tenha uma taxa de câmbio competitiva. Se o Brasil tiver tiver um déficit em conta corrente e, portanto, uma taxa de câmbio não competitiva, isso para eles é ótimo. Por que é ótimo? Porque eles vão exportar mais para nós do que importar, vão ter superávit em conta corrente em relação a nós, e porque eles vão legitimar a entrada das empresas estrangeiras no Brasil para ocupar o nosso mercado. Saber quando que o senhor acha que a gente tem que estar mais atrelado ao mercado e quando a nossa opção melhor é o governo organizando a nossa vida? Bom, então isso está bem claro para mim hoje. Quer dizer, eu entendo que primeiro você tem que pensar em termos microeconômicos, em termos das empresas. Em termos das empresas, não é, você tem que dividir a economia brasileira, como a economia americana, como a chinesa, né, em dois setores. Um grande setor competitivo e um setor menor, mas de grandes empresas, infraestrutura e algumas indústrias de base, que é não competitivo, o mercado funciona mal. E aqui funciona razoavelmente. E aí a coisa é muito simples. Esse setor, dá-lhe mercado. Certo. Deixa por conta do mercado, porque o mercado é muito melhor coordenador do que o Estado, né, para coordenar a atividade empresarial de centenas de milhares de empresários e suas ideias e suas invenções. Maravilha. Agora, no setor não competitivo, isso eu preciso de planejamento do Estado. Né? Preciso um PAC bem organizado, etc. Né? Isso é a primeira regra. Né? E a segunda regra é que eu tenho a macroeconomia. E na macroeconomia eu tenho aqueles 5 preços que eu lhe disse. Né? E nós estamos cansados de saber que a macroeconomia, o mercado não funciona. 5 preços estivessem sempre certinhos, você nunca teria crise nenhuma. Você não tem desequilíbrio. E o país não teria inflação, não teria crise, o mundo seria um mundo perfeito. Ora, nós estamos cansados de saber que o mercado definitivamente não garante essas coisas. Eles dizem, não, basta que o Estado não gaste muito, eu sou a favor que o Estado não gaste muito, que aí isso vai se conseguir. É falso. Tem 1000 casos de países que estavam com equilíbrio nas suas contas fiscais e, no entanto, entraram em crise. Né? O Brasil mesmo, recentemente, em 96, aqueles países asiáticos, 4 países, na Europa, os países que entraram em crise agora na Europa, na zona do euro, parte fiscal muito bem, crise. Então, na macroeconomia, eu preciso de uma política macroeconômica muito ativa, que não pode ser apenas uma política monetária e fiscal, precisa também ser uma política cambial. Isso é válido para todos os países, mas vale mais para os países em desenvolvimento. Por que vale mais em relação ao câmbio? Porque uma tese central do novo desenvolvimentismo é que existe uma tendência à sobreapreciação da taxa de câmbio, cíclica e crônica no longo prazo. Cíclica porque você vai de crise em crise. Na crise você tem uma forte depreciação da moeda. Depois ela aprecia novamente por vários fatores, permanece apreciada por um bom tempo, mas vai aumentando, vai ter déficit em conta corrente, com sua dívida aumentando, não é porque você está estimulando importações em vez de estimular exportações e investimento, e aí vem outra crise. Nós tivemos uma crise em 2002, foi a última, tivemos outra aqui agora, acabou de repetir essa nossa história. Quais seriam essas 6 propostas e depois das 5 medidas para retomar o crescimento? O grande projeto de desenvolvimento do Brasil, que fez o Brasil crescer enormemente entre 30 e 80, era um projeto de industrialização. Nós nos desindustrializamos fortemente nesses 35 anos desde 1980 e agora, não é, precisamos, quer dizer, o grande processo tem que ser a reindustrialização, entendida a reindustrialização como incluindo os serviços sofisticados e, portanto, entendida a reindustrialização como sofisticação produtiva. Porque está cheio de economista ortodoxo, né, que volta a tese que pareciam mortas, né, de que você pode se desenvolver sendo um mero exportador de commodities. O Brasil se transformou novamente em um exportador de commodities. O Brasil exportava, em 1990, o Brasil exportava 62% das suas exportações eram de manufaturados. Né. Hoje, 62%? 62%. Nossa. Hoje é 35%. Né. Já baixou fortemente e as commodities tomaram o lugar. Onde é que foi o crescimento? Naquela época, o crescimento era enorme quando aumentava a participação. Por que isso? Porque todo o desenvolvimento econômico é fundamentalmente um aumento de produtividade. E aumento da produtividade você faz de 2 maneiras.
Ou você aumenta a produtividade aumentando a produtividade na produção desse casaco, ou deste relógio, ou desse computador, ou desse automóvel, mas é o mesmo produto. Ou você aumenta a produtividade transferindo mão de obra da produção de soja para a produção de máquinas mais modernas, máquinas que exigem pessoal mais educado, porque são mais sofisticadas e que pagam salários muito mais altos. Para os países ricos, essa segunda forma de é difícil para eles, porque eles já estão na ponta. Agora, para um país em desenvolvimento, a grande forma de se desenvolver é fazendo essa transferência. E isso é industrialização ou é sofisticação produtiva. Em vez de as pessoas estarem produzindo coisas simples, eles estão produzindo coisas mais complexas que permitem pagar mais salários e, portanto, que implicam ter uma renda nacional maior. Essa é a lógica. Porque nós temos alguns produtos que saem do Brasil, vão e voltam depois para o nosso consumo interno. Mas esse é o caso do café, por exemplo. Café. Então nós precisamos transferir nossa mão de obra para setores mais sofisticados tecnologicamente, que são não só indústria, mas é no marketing, no alto marketing como esse, né? É no setor financeiro, tem vários setores. Quer dizer, agora, então esse grupo tem esse objetivo. Para isso, a preocupação fundamental desse grupo é com a taxa de câmbio. E esse grupo diz o seguinte, olha, nós estamos com a taxa de câmbio correta agora, 3,90 por dólar. Mas, dada a tendência à sobreapreciação cíclica e crônica, assim que as commodities comecem a aumentar novamente o preço e assim que a crise comece a amainar, essa taxa de câmbio começa a apreciar novamente. Então, o governo precisa ter mecanismos, tem que ter instrumentos de política cambial para segurar essa taxa de câmbio nesse nível.